Boa noite a todos. Eu sou Fernando Torres, professor de Geografia, geógrafo e mestrando pela FRJ. E ontem fez um ano sobre o ocorrido em Israel, os ataques sobre do Hamas sobre Israel e as suas consequências, né? Que hoje nós temos o maior genocídio moderno televisionado da história, que é o genocídio do povo palestino. Então, quero trazer para vocês hoje, né, as consequências desse grave problema que existe e da escalada hoje dos conflitos que se estão se dando no Oriente Médio. Então, estou trazendo aqui para vocês algumas análises. A primeira análise que eu tenho é que nós temos aí em torno de 42 mil mortes de cidadãos palestinos na faixa de Gaza. Isso é mais ou menos 11% da população, segundo dados do censo lá sobre dos palestinos. Desses 42 mil mortes na faixa de Gaza, a maioria principalmente envolvendo mulheres e crianças, tema de 70%. E alguns refugiados também, que ficam ali perto dos campos, ali mais próximo à fronteira do Egito. Tá? Também, se nós contarmos aí, contabilizarmos feridos e tal, chega em torno de 250 mil palestinos. E se nós contabilizarmos aí o número de pessoas que estão desaparecidas, o número ainda é muito maior. Então, ao meu ver, né, Israel tem todo o direito de se defender, qualquer tipo de ataque, é natural, um país defenda a sua soberania, mas o que nós estamos vendo é um ataque desproporcional, é um ataque que tem uma relação de ódio e tem uma relação principalmente de ódio sobre o povo palestino. Basicamente o que nós estamos vendo é uma limpeza étnica do povo palestino, né? Israel fala tanto aí há alguns anos sobre a questão da Palestina, né? O que nós estamos vendo hoje é que o grupo político que está em Israel, comandado pelo Benjamin Netanyahu, ele não tem a solução de dois estados, né? Ele se vê aí como um país do rio ao mar, né? Então ali desde o território do Rio Jordão, na fronteira com a Jordânia, pegando ali a Cisjordânia, chegando a Israel, pegando a faixa de Gaza, chegando até o mar Mediterrâneo. Então tudo isso formando aí, que eles vão chamar aí alguns deles de Grande Israel, né? Essa ideia de uma Israel de Davi, e o Benjamin Netanyahu, ele claramente deixa claro isso. Não há solução, né, para dois estados. Um estado palestino, até porque Israel não reconhece as instituições. A Palestina tem que ser um estado, mas com um exército, com um território, com um subsolo, com os seus territórios reconhecidos nas resoluções da ONU lá de 48. Então fica muito difícil, né, para Israel legitimar um discurso na qual ela se dá totalmente contrário a tudo aquilo que foi estabelecido pela ONU em 48 e o grupo político atual não faz. Não estou aqui, não tenho nada contra o território de Israel, não tenho nada contra os judeus têm direito de se defender, têm direito de ser legitimamente seu território. O território foi escolhido, né, na Palestina histórica, mas o que nós não podemos ver é um esvaziamento, né, do povo palestino. O direito de retorno deles não é feito. Nós temos aí com o povo palestino uma espécie de apartheid, né, na qual seus direitos civis, políticos, acesso a infraestruturas e acesso também a recursos hídricos como a água não são respeitados por parte de Israel. O território da faixa de Gaza foi ocupado até 2007, 2008, foi devolvido, mas há uma dificuldade de criar ali uma liderança, né, política da Palestina, por isso que o Hamas cresceu tanto na região ali da faixa de Gaza. E na Cisjordânia, né, a Cisjordânia já é um outro território onde os 500 mil colonos israelenses assentam esse território de forma extremamente ilegal, contrário a todas as resoluções da ONU. E onde eu quero chegar? Onde eu quero chegar é que toda a política imperialista dos Estados Unidos e de Israel como uma cabeça de ponte dos Estados Unidos no Oriente Médio, como Israel se intitula aí a grande democracia do Oriente Médio, né, acaba fomentando, de certa forma,
certos extremismos, tá? Os americanos não tiveram uma certa habilidade no jogo geopolítico do Oriente Médio pós-Guerra Fria, né? Que nós não temos aí a outra potência para contrabalancear as relações do Oriente Médio, e o que nós vamos ver é que o aumento, né, da instabilidade, seja no Iraque pós-Saddam Hussein, seja na Síria, né, com a guerra civil da Síria, com a tentativa de deposição de Bashar al-Assad, o Líbano, né, sem aí uma estrutura política capaz de dar alguma estabilidade ao país, e nós vamos ver aí o Irã, né, um Irã a partir da Revolução Xiita, fortalecendo ali alguns grupos, principalmente o Hezbollah, que se encontra no sul do Líbano, e os Houthis lá no Iêmen, né? Então, o que nós vamos ver nessa falta de habilidade, tanto, né, por parte dos Estados Unidos quanto por parte de Israel, além desse genocídio, é um problema muito sério no Oriente Médio. É uma escalada do conflito. Essa escalada do conflito, pensem vocês que vai ter aí um problema local, um problema no máximo regional. Isso não vai acontecer. Esse conflito vai ter repercussões globais, principalmente com o preço do petróleo, e isso vai inflacionar muito, né, a questão dos transportes, da produção industrial, da produção energética, aquisição de matérias-primas. E essas escaladas dos conflitos no Oriente Médio, de certa forma, também colocam em xeque, hoje, junto, claro, com a guerra na Ucrânia, com a expansão chinesa ali no Mar do Sul da China, né, a China observar ali Taiwan, nós já estamos, tá, um século depois, numa nova corrida armamentista. Nós temos um eixo ocidental capitalizado pelos Estados Unidos, pela Europa, né, basicamente a OTAN, e nós temos um eixo maquinderiano, posso dizer assim, né, eurasiano, que vai pegar ali a Rússia, a China, o Irã e a Coreia do Norte, para contrapor de certa forma. Então, uma guerra atual será muito ruim do ponto de vista econômico e teremos repercussões numa escala global. O Brasil vai sofrer também com o aumento do preço do petróleo, aumento do frete, né, combustíveis cada vez mais caros, então o preço do frete aumenta. Somos um país que dependemos de 2/3 da logística baseada em rodovias, né? Então isso para o Brasil é extremamente caro. Nós precisamos importar muitos derivados, basicamente 70% dos derivados nós importamos, e uma guerra atual não será bom para ninguém, né? Nós temos aí talvez uma Rússia que nas cordas ela pode lançar algum ataque aí, nuclear, no que eu estou me referindo à questão da Ucrânia no caso específico, mas nós também não sabemos o que o Irã é capaz, né? Nós temos aí um Irã que já há alguns anos tem uma militarização secreta. Eu não conheço particularmente a força militar do Irã, mas eu tenho certeza que não é a mesma força que eles tinham pós a guerra Irã-Iraque, né? Com o tempo eles tiveram aí aumento de tecnologia em drones, mísseis, estão desenvolvendo todo um aparato nuclear. Então nós não sabemos até que ponto, né, uma escalada de conflitos levaria outras potências de um conflito regional para um conflito global. Então trago para vocês essas análises, né, um ano depois, essa escalada de conflitos e o genocídio do povo palestino. Esse genocídio que é feito por ódio, por uma questão não justa, né? Não é algo proporcional, muito pelo contrário, é desproporcional, feita por Israel. Mas o Netanyahu ele tem uma questão ali muito pessoal, até porque o irmão dele morreu em uma dessas guerras árabe-israelenses. Agora não me lembro se foi a guerra, provavelmente a guerra de 73, tá? Que é a guerra do Yom Kippur. Então ele tem uma questão ali meio que pessoal. E essa minha solidariedade ao povo palestino, né, que Israel também não concede o direito de retorno dos milhões de palestinos que vivem fora do seu território,
Porque não há um Estado sem soberania, não há um Estado sem território, sem subsolo, não há um Estado sem um exército, sem instituições sociais que funcionem. Então, a Palestina precisa reaver seus territórios, criar um exército, criar uma instituição social e política capaz de minimizar os extremismos. Então, estou trazendo para vocês aí a minha análise, tá? Espero que tenha ajudado vocês e a minha solidariedade ao povo, principalmente ao povo palestino. Como alguém do terceiro mundo, né, eu vejo que grande parte dos palestinos lutam contra o imperialismo. E Israel, como a nação mais desenvolvida do Oriente Médio, ou pelo menos a nação mais democrática do Oriente Médio, ela deveria liderar todo um processo de paz, na qual ela é a primeira a causar grandes empecilhos para que essa paz ocorra. Eu sou o João Fernando Torres, boa noite a todos, tá? Muito obrigado.